Senhores, vamos começar ali com nossa revista Cruzoé. Duda Teixeira, já está na tela? Já está na linha? Olá, Wilson, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ô, Duda, você é da minha época, né? Daquela época que se falava, né? Já está na linha a pessoa, né? Na época de Sim, orelhão, sim, essa tá na coisa linha. antiga, né? Old school, Aham. né? E aí tinha aquela brincadeirinha, tá na linha? Tô, então sai da linha que o trem vai passar. É Sai do bem meu tempo. isso. Também, ou seja, estamos entregando nossa idade. Ô, Exatamente. ô, ô, Duda, vamos falar um pouco sobre a Cruzoé. E eu acho que a pergunta que se faz nesse primeiro momento, que inclusive é matéria de capa da revista, tá aí na tela, PT e a frente ampla. E aí, teremos essa tal de frente ampla? Não teremos a frente ampla? Enfim, o que vocês acham? O que você acha, perdão, querido? Então, bom, essa é matéria de capa do Carlos Graeb e traz mais uma interrogação, né, se a gente vai ter, de fato, essa frente ampla. A gente viu o Lula, o Alckmin e alguns membros do PT fazendo várias alianças durante essa época de campanha. Então, Kassab, Tebet, já chamou Henrique Meirelles, né, a Marina Silva, todos aí que estão na capa. E indo um pouco até contrários aí à ideia que vigora no PT normalmente de ter uma hegemonia, né? De que o partido realmente tem que se impor e seguir o seu programa de governo. Tem até um trechinho de uma entrevista muito interessante ali com o Rui Falcão, que é do PT e diz isso claramente. Mas a matéria vai um pouquinho mais além, dizendo ali quais são os desafios que o Lula vai ter no governo, entre eles, por exemplo, isso de aprovar 100 bilhões de reais, 200 bilhões de reais para cumprir as promessas de campanha, e que essa iniciativa, esse movimento que vem aí com essa cara de frente ampla, nisso que vai enfrentar esses desafios, o Lula vai poder acabar caindo aí nos colos do Centrão, né? Essa negociação com o Congresso é uma negociação difícil, que envolve muita coisa, envolve cargo, envolve verba, orçamento secreto. Então, acho que é mais um questionamento aí do que pode ocorrer. Ô, Duda, em falando ainda sobre a Cruzoé, e tem um detalhe sobre essa questão da frente ampla, né? O PT, inclusive vamos falar isso no programa de hoje. O PT ele tem um problema sério de composição, isso é histórico, tá? Isso não é novidade, não começou na gestão Lula 3.0, na verdade isso já vem desde a gestão Lula 1.0. O PT teve problemas no início desse ano para fazer a composição com o PSB rumo à campanha presidencial, então teve problemas seríssimos, foi uma porradaria dentro do partido em relação ao PSB para saber quem ia ser candidato ao governo, quem ia ser candidato ao Senado. Teve aquela briga que nós acompanhamos aqui em loco do Márcio França com Fernando Haddad para saber quem iria ser o candidato da coligação em São Paulo. Acabou ficando o Haddad, e o Haddad foi derrotado. Em Pernambuco, o PT queria a vaga, mas depois não se entendeu com a Marília. Ou seja, o PT ele tem essa característica, né, de querer ser excessivamente hegemônico. O problema é que quando você faz uma composição política, não tem muita alternativa. Ou você abre espaço para o seu aliado, ou você pode morrer sozinho na praia. É fato, é simples, é sintomático. Isso acontece no Brasil e em qualquer lugar do mundo, Duda. Você sabe muito bem disso, né, mestre? É claro, e é um dado que a matéria traz, é que foram abertos aí 50 vagas para compor o governo transitório, e dessas 50 o PT já quer 38. Então sobram 12 para o resto, né. Então, assim, já é um indício aí de que o PT realmente tem essa dificuldade de compartilhar o poder, né, eles têm essa coisa latente de ser hegemônico, e vai ser um problema. De fato, vai ser um problema, e muita gente também dentro do PT, imagino que vai resistir a todas essas negociatas aí que alguns estão bem adaptados a isso, outros não, né, essas negociatas que vão acontecer no Congresso, né, já estão acontecendo. Agora, Duda, pegando dois ganchos aqui dessa primeira pergunta que eu fiz aqui no chat, eu anotei já aqui
algum aqui sobre os destaques da semana, né? Gente falando que o STF foi o destaque da semana, que os patriotas foram o destaque, e o mico seria a Zambelli, né, na sua tentativa meio Kate Marrone, né, de sair atirando no sábado, o camarada do caminhão que ficou lá, né, parado, né, e os protestos bolsonaristas que algumas pessoas estão dizendo aqui, classificando como mico. Agora, o Duda, eu quero aproveitar essa questão do protesto, desse chat, e trazer para a roda uma outra reportagem da Cruzoé, né, que inclusive é reportagem sua, falando sobre a possibilidade de golpe. E aí, tem golpe, não vai ter golpe? Eu já posso ficar tranquilo ou ainda tem que dar ainda aquela ligação para os colegas das Forças Armadas para reservar aí uma alcova para toda a redação? Você pode ficar tranquilo, não vai ter golpe, não teve golpe. A gente aqui sempre entendeu que não tinha a menor chance, mas assim, foi impressionante esse movimento que a gente viu ali na manhã do dia, além dos bloqueios de estradas, né, que começaram com uma coisa, enfim, Brasil inteiro, no começo sem uma reivindicação muito clara, a gente não sabia se era só porque eles estavam questionando a urna, o sistema eleitoral, o que era, mas na quarta de manhã, essa coisa dos brasileiros irem para frente dos quartéis para tiro de guerra, com faixas, né, intervenção federal, isso aí é uma coisa impressionante, assim, realmente eu fiquei espantado. Ah, eu Não, sem dúvida conversei nenhuma. com Assim, você teve milhares de pessoas em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília, é um movimento que não pode ser desconsiderado. Não pode ser é, desconsiderado. Agora, eu escrevi isso ontem, inclusive eu trouxe essa informação aqui para os nossos espectadores. É que uma coisa é você ter um movimento de força, outra coisa é o Exército enveredar para o movimento golpista. Há uma diferença muito grande em relação a esses dois polos. Exato. E a cúpula aqui das Forças Armadas realmente nunca apoiaram essas coisas do Bolsonaro, né. E até é uma diferença. Eu conversei com o Paulo César Gomes, que é um historiador e entende tudo da ditadura militar, né, e eu pedi para ele traçar diferenças desse movimento de agora com o de 1964, quando os brasileiros também foram às ruas pedir um golpe militar e acabaram ganhando um golpe militar, né. Mas uma das diferenças é que realmente, assim, né, não existe esse apoio das cúpulas da cúpula das Forças Armadas ao que está acontecendo. Os militares já estão aí negociando com o PT e tudo mais, já trabalharam com o PT antes, né, ganharam muita coisa com o PT, caças, suecos, submarinos da França, missão de paz no Haiti. Então, assim, existe uma boa relação dos militares histórica já com o PT, com o Lula, e eles estão imaginando que isso vai se repetir, então não existe um grande motivo para os militares rasgarem esse passado todo. Agora, além disso, a gente também lá em 64 teve apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação Brasileira de Imprensa, da Igreja Católica. Então, várias instituições organizadas da sociedade brasileira apoiaram esse movimento que pedia intervenção militar em 64. Dessa vez, é um movimento totalmente de base, né, sem líderes muito claros, você não tem um partido convocando para isso. Então, assim, a conclusão que a gente tira daí, que é um pouco a conclusão da matéria, é que, assim, não vai ter uma ruptura, institucional no Brasil. Agora, esse pessoal todo pode causar aí problemas para o próximo governo, sem dúvida. E tem uma coisa que os militares falam sobre a diferença entre 64 e 2022, e eles sempre batem na seguinte tecla: havia um contexto de Guerra Fria naquele momento. Exato. Havia esse contexto de Guerra Fria. Então, se a polarização, ela é normal nas democracias, né? E eu falo assim, como maranhense, né? Então, assim, desde cedo, desde criança, eu sempre vivi essa polarização política, né? Lá no Maranhão, né? Dos sarnês e dos anti-sarnês. Isso é absolutamente normal, né? Assim como em São Paulo sempre tem a polarização, né? Do PSDB e o PT. Então, é normal nos regimes democráticos essas polarizações. A É, diferença é que
aqui nos anos 60, né, você tinha uma polarização em âmbito mundial, né? Você tinha o bloco soviético e o bloco capitalista. Então, assim, é outro contexto, né? Não dá para você fazer essa comparação. Então, assim, é uma coisa muito mais você querer trazer para a realidade hoje uma coisa de 60 anos atrás, quer dizer. Wilson, e aí, um pouquinho além, aí, nessa sua comparação, os Estados Unidos, em 64, meio que veladamente apoiaram o golpe militar no Brasil. Eles até quase que prepararam ali uma frota para mandar, não chegaram a mandar, né? Sim. Mas, atualmente, os Estados Unidos com Joe Biden, desde que ele é eleito, são várias mensagens dizendo que apoia a democracia no Brasil, né? Então, assim, várias mensagens indiretas para o Bolsonaro, dizendo claramente que os Estados Unidos não apoiariam golpe nenhum no Brasil. Então, mais um ponto aí que faz com que 2022 seja diferente de 64. Tá certo. Ô, Duda, obrigado pela atenção, obrigado pela ajuda, pelos esclarecimentos logo de cara. Ô Duda, eu colhi aqui mais alguns destaques /micos, né? Ainda colocaram aqui a torcida fura bloqueio como destaque, né? Tivemos aí vários torcedores que basicamente fizeram o papel aí da Polícia Rodoviária Federal, né? E a Polícia Rodoviária Federal como mico, né? Porque, enfim, né, os caras não conseguiram desfazer esses bloqueios. Para você, querido, essa semana, o que a gente pode dizer que foi mico e quem você apontaria como destaque da semana, hein? Então, eu tinha pensado no sujeito preso ali ao caminhão, mas como já falaram, como mico da semana... Você pode repetir, pode votar com a maioria, não tem problema, aqui é democracia, Duda. É uma cena tensa, né? Porque a gente, ao mesmo tempo, fica assustado que ele pode cair ali, né? Pode acontecer um grave acidente ali, ao mesmo tempo, enfim, a cena toda é muito engraçada. Mas o meu voto para mico é o pessoal que foi na frente do tiro de guerra em Mossoró e fizeram ali um círculo em fila indiana, batendo continência e marchando ali, meio que forçando o passo, como se fosse de passo de ganso, botando em marcha soldado, cabeça de papel, né? Aquelas coisas. Uma coisa meio... O que me mostrou ali, o brasileiro tem um pouco essa afeição um pouco infantil, né, pelas Forças Armadas ali. Eu achei, enfim, meio engraçado ali, vou dizer, meio patético mesmo, né? E para destaque, Duda, dá para citar algum nome? Destaque, essa semana foi uma semana longuíssima, né? Porque ela começa com a eleição do Lula, domingo à noite, né? E acho que muita gente, enfim, cheio de esperança aí de um Brasil novo, né, com mudanças e sonhos e tal. E a gente termina a semana com Valdemar Costa Neto negociando com o PT, né? E aí possível emplacando o próximo presidente do Senado daqui a 2 anos. Possibilidade até de Bolsonaro ser expulso do PL, o partido para onde ele foi para concorrer nas eleições. Então, enfim, é um banho de água fria enorme que mostra uma força muito grande do Valdemar Costa Neto, realmente total desprendimento com qualquer ideologia e programa de governo. Tudo ali na política de Brasília é um cálculo de como se dar bem, de como garantir verba, né? E eu acho que esse poder que ele tem, e que ele tem muito graças ao Bolsonaro hoje que pode ser usado contra o Bolsonaro, faz do Valdemar Costa Neto realmente um dos homens mais importantes da política brasileira, e é o meu voto para o destaque aí da semana. Tá aí, bom voto, bom voto. Eu vou contigo, eu vou com o chat aqui com a história do homem do caminhão, que eu acho que assim, eu acho que é um pouco simbólico, né? Aquela cena. Eu acho que o destaque, eu vou dar uma polemizada aqui no chat, no bom sentido, porque é o seguinte, eu acho que para destaque, bem ou mal, eu acho que a gente não tem como falar de eleições sem falar do Alexandre de Moraes, sabe? Sim, assim, ele foi o xerifão das eleições, de novo, concorde ou não com as decisões, ele teve que atuar
em todo o processo eleitoral e também no pós-eleitoral. Então, assim, eu acho que foi aquele momento em que um ministro de Supremo, que é presidente de uma corte, ele acabou acumulando superpoderes. Se isso é bom ou se é ruim, isso a gente tem que esperar. Não é, para uma democracia, não é bom você ter um poder concentrado dessa forma, mas não tem como você imaginar uma democracia, ou você imaginar uma eleição em que teve um personagem que se sobrepôs de forma tão incisiva quanto o Alexandre de Moraes. Então, só por isso que eu vou votar nele. Eu acho também que realmente ele abusou muito do poder que ele tinha, mas escutei aí de colegas aí da imprensa realmente louvando o Alexandre de Moraes como o grande garantidor dessa eleição. Vamos ver aí como é que ele vai entrar para a história e como o que vai acontecer com esse poder anormal do TSE nos próximos 4 anos, né? Se o TSE vai voltar a fazer só a função dele ou vai virar o grande censor aí da República, né? É bom a gente ficar de olho. E vamos estar aqui de olho, fiscalizando, sendo duros com isso. Duda, obrigado pela atenção. Boa Eu noite que para você agradeço. e aproveita. E olha, sexta-feira, sextou, hora de sair da redação, tomar aquele chopp, esfriar a cabeça e descansar, que a semana foi dura, mestre. Joia. Tchau, bom final de semana. Tchau. Até.